Olá, turma! Eu sou a professora Natália e hoje nós vamos realizar uma introdução à estatística. Vamos compreender o que ela é e por que ela é importante nas nossas vidas. Vamos compreender a importância da estatística, compreender a subdivisão da estatística, aprender conceitos básicos de estatística e entender a estatística no método científico. Vamos começar entendendo o que é a estatística. A estatística, então, é a ciência que se dedica em coletar, organizar, apresentar, analisar e interpretar dados, transformando esses dados em informação, em conhecimento relevante. Nós vivemos rodeados por uma quantidade tão grande de informações, uma quantidade tão grande de dados, que a estatística ela se configura uma ciência muito importante. A importância da estatística está ligada porque ela é uma ferramenta indispensável para analisar dados e estabelecer decisões confiáveis sobre algum fenômeno que esteja sendo estudado. A estatística ela está ligada à tomada de decisão e também à descrição de uma realidade. A estatística ela está dentro da pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa gera dados, os dados geram informações e essas informações são transformadas em conhecimento. Temos que entender a diferença entre dado, informação e conhecimento. O dado, eles são simples observações sobre o estado do mundo. São facilmente estruturados em tabelas e gráficos, facilmente obtidos por máquinas e frequentemente quantificados, e facilmente transferidos. Nós podemos transformar os dados, por exemplo, em uma tabela, salvar em um pendrive e transferir de uma pessoa para outra, ou então simplesmente enviar um e-mail com um conjunto de dados. Já as informações são esses dados dotados de relevância e propósito. Requer uma unidade de análise, exige um consenso em relação ao seu significado, exige mediação humana. Então são esses dados um pouco mais trabalhados. Já o conhecimento é uma informação valiosa da mente humana, inclui síntese, reflexão e contexto. É de difícil estruturação, de difícil captura em máquinas, frequentemente tácito e de difícil transferência. Então, o conhecimento é a informação trabalhada. Tá? Posso dizer que o conhecimento são os dados lapidados, já tem um significado, já dizem muito sobre uma realidade. As pesquisas envolvem dados e nós utilizamos a estatística nas pesquisas para descrever uma realidade e auxiliar nas tomadas de decisão. Essa semana eu vi várias palestras sobre dados e muitas delas falavam em tomadas de decisões, tomadas de decisões e tomadas de decisões. Hoje em dia é muito difícil tomar decisões para várias finalidades, seja dentro de um negócio, seja dentro da área de saúde ou dentro da área de ciências sociais, por exemplo. Os governos e os governantes precisam tomar decisões e as pesquisas nos auxiliam nessas tomadas, para que as tomadas de decisões sejam corretas, sejam precisas, condizentes com o que a gente gostaria de obter. Então, os dados são muito importantes nas pesquisas e as análises estatísticas também. Dentro da pesquisa, nós temos pesquisas de várias áreas e nós utilizamos a estatística dentro do método científico. Por exemplo, nas pesquisas sociais, realizando pesquisas sociais para entender uma realidade de uma sociedade, de um povo, nós realizamos pesquisas com questionários, pesquisas com observação dessa realidade. Na química, nós utilizamos experimentos científicos para avaliar materiais, avaliar componentes. Na medicina, para validação de tratamentos e medicamentos. Na administração, nós utilizamos a estatística para realizar avaliações sobre o mercado, preços, juros, entre outros. Na engenharia civil, nós utilizamos a estatística para análise de materiais e procedimentos, na nutrição, na avaliação dos alimentos.
Então, nós utilizamos a estatística em diversas áreas e utilizando o método estatístico nessas áreas. Na vida, a gente utiliza estatística sem perceber. Quando nós decidimos pela compra de algo, por exemplo, vamos supor que eu queira comprar um determinado produto, nós procuramos verificar se esse produto satisfaz as nossas necessidades com preço e funcionalidade. Esse preço e essa funcionalidade, elas variam, né? Por exemplo, de local, onde eu vou fazer essa compra, ou então de marca, né? E eu vou avaliar essas variáveis. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor o que é ou não uma variável, né? E nós observamos essas variáveis, realizamos uma análise descritiva na nossa mente dos produtos, uma análise descritiva e comparativa do que eu quero comprar. Por exemplo, eu quero comprar um celular. E aí eu vou avaliar o preço do celular, a marca do celular, as funcionalidades que esse celular contém. E aí, por meio aí de uma avaliação intuitiva, ou então eu posso até colocar no papel as informações sobre o produto, eu vou decidir qual celular eu vou comprar ou não, né? Então eu estou fazendo aí uma análise estatística usando um método científico intuitivo. Tá? Porém, na ciência, né, toda vez que a gente faz ciência, nós não utilizamos métodos intuitivos, nós utilizamos métodos criteriosos, métodos empíricos. E esses métodos científicos, eles são basicamente como está aí na tela. Nós primeiro definimos um problema, definimos o objetivo que eu quero, o que eu quero atingir com a minha pesquisa, com o meu experimento. Eu faço um planejamento detalhado, né, do meu experimento. Eu realizo a coleta dos dados, eu realizo a organização dos dados, eu realizo a análise dos dados, eu tenho resultados, verifico esses resultados e tiro conclusões. Tá? Então, a metodologia estatística, ela permeia cada uma dessas etapas, né? Ela está presente em cada uma dessas etapas e muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. Tá? A gente acaba lembrando da estatística só na análise dos dados, né? Porém, é muito importante lembrar da metodologia estatística, tanto no planejamento, como na coleta, como na organização, como na análise e nos resultados. Às vezes, a gente não planeja a estatística logo no início e acaba inviabilizando toda uma pesquisa, todo um trabalho realizado. Então, nós precisamos pensar na metodologia estatística desde o início. Logo depois da definição dos objetivos, a gente começa a pensar, mas tá, eu vou coletar de que forma? Essa coleta está de acordo com a metodologia que eu vou utilizar no futuro para analisar esses dados? É muito importante pensar nisso. O planejamento, ele leva em consideração a definição do objetivo, né? O objetivo, ele tem que ter um problema claro, né? Porque toda vez que a gente está fazendo pesquisa, nós queremos resolver aí um problema, né? E que problema nós estamos resolvendo, né? Nós precisamos nos apaixonar pelo nosso problema para, ao final da pesquisa, nós tirarmos uma conclusão eficiente sobre esse problema, né? Para nós termos aí um resultado satisfatório e que vai ajudar muita gente, né? Então, os objetivos são muito importantes. Na sequência, nós definimos o público-alvo, né? Para quem que eu estou realizando essa pesquisa, em quem eu estou realizando essa pesquisa, tá? Então, o objetivo ele vai permear todas as etapas seguintes. Definição de público-alvo, tipo de pesquisa, como que eu vou realizar essa pesquisa. Então, sempre nós vamos ter esse objetivo em mente. Eu falo que a gente tem que escrever aí esse objetivo bem grande e ler esse objetivo todo dia para ver se a gente está realmente seguindo o que nós propomos inicialmente dentro da nossa pesquisa. E o público-alvo, pessoal, falando em público-alvo, é para quem, né? Como que eu estou realizando essa pesquisa? Quem eu vou analisar, né? Qual é a população que está contida aí dentro da minha pesquisa? Em estatística, a população é um pouquinho diferente daquela população demográfica que nós estamos acostumados. A população são os elementos de interesse, são aqueles que eu vou avaliar, são aqueles elementos que eu vou avaliar. Pode ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos, tá? E a população geralmente é uma grande quantidade de elementos. Muitas vezes, é impossível avaliar toda a população.
E aí, nós utilizamos uma amostra. Tá? Enquanto a população é o conjunto de elementos que nós queremos abranger em nosso estudo, para os quais nós desejamos que as conclusões resultantes da pesquisa sejam válidas, nós temos a amostra, né? Porque nem sempre é possível avaliar toda a população. Por exemplo, toda a população de um país. Às vezes é muito complicado, né? Por falta de recursos, ou então porque a população é muito grande, e aí nesse caso nós escolhemos uma amostra, que é uma parte representativa dessa população. Existem técnicas rígidas e criteriosas para escolher quais os elementos farão parte dessa amostra, e mais para frente nós vamos ver algumas dessas técnicas. Tá? Na sequência, a gente tem que definir qual é o tipo da pesquisa. Se vai ser uma pesquisa de levantamento, se vai ser uma pesquisa experimental, se vai ser uma pesquisa qualitativa. Tá? Nós não vamos falar muito sobre a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa ela também pode ser conhecida como estudo de caso. É quando a gente não conhece muito uma determinada realidade. E aí, nós pegamos alguns indivíduos, poucos indivíduos, e nós fazemos um estudo bem detalhado sobre esses indivíduos. Então, normalmente, nós não realizamos estatísticas, nós fazemos só um detalhamento desses indivíduos ou desse um indivíduo que nós vamos realizar na nossa pesquisa, tá? Então, nós vamos ver bem pesquisa por levantamento e pesquisa experimental. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é uma pesquisa por levantamento. Eu coloquei um exemplo aí. Vamos supor que nós temos uma população de pessoas, né? Nós vamos fazer essa pesquisa por levantamento selecionando uma amostra, né? Se eu tiver condições, posso avaliar toda a população, porém, se eu não tiver condições, como é o caso do meu exemplo, eu vou avaliar uma amostra, ou seja, apenas alguns indivíduos da minha população selecionados de forma criteriosa e rigorosa. Nós, nesse caso da pesquisa por levantamento, ou então chamada de pesquisa survey, nós aplicamos questionários. Deste questionário, nós obtemos um conjunto de dados, que na sequência serão avaliados, por meio aí de estatísticas descritivas ou inferenciais. Um outro tipo de pesquisa, muito utilizada na academia, é a pesquisa experimental, né? A pesquisa experimental é quando nós temos uma população. Essa população ela é subdividida em grupos e um tratamento, né, é comparado. Né? No caso aí, vamos supor que nós temos aí uma população de camundongos e nós temos aí um tratamento relacionado a uma determinada doença. E nós vamos utilizar dois métodos, o método padrão e o método novo. Tá? Um medicamento padrão e um medicamento novo. Nós aplicamos o medicamento padrão na amostra 1, né? Ou seja, alguns indivíduos que fazem parte da amostra 1, e nós aplicamos o método novo em outros indivíduos da amostra 2. Na sequência, nós coletamos dados para observar, por exemplo, se o medicamento ele foi eficaz ou não eficaz. E aí nós temos as nossas variáveis, os métodos e a nossa resposta, né? O método foi eficaz ou não foi eficaz. Tá? Então, nesse caso, nós temos um controle maior, né? O pesquisador, por meio de técnicas amostrais, ele vai definir qual tratamento que vai ser aplicado em cada elemento da nossa população, né? Ou da nossa amostra, ok? Então, nós temos um controle. Lá na pesquisa por levantamento, nós não vamos indicar quem vai receber um determinado tratamento ou não, né? Nós vamos simplesmente fazer observações. É usado para resolver problemas específicos sob forma de hipóteses de causa e efeito, essa pesquisa experimental, ok? Como eu já disse, não vou falar muito da pesquisa qualitativa, porque ela não vai utilizar estatística. E agora vamos voltar um pouquinho aí nas etapas do método científico. Uma etapa muito importante, uma fase da pesquisa muito importante é a coleta de dados, tá? Antes de iniciar a coleta de dados, até mesmo antes de iniciar a pesquisa, nós precisamos verificar o que já foi realizado, tá? Se já temos dados disponíveis, por exemplo, em arquivos, tá? E o que já foi realizado, normalmente a gente faz por meio de revisão de literatura.
Tudo isso faz com que a gente tenha uma redução de custos muito grande. Tá? E aí depois que a gente passa para a nossa coleta de dados, né, que é a fase da pesquisa que precisa ser cuidadosamente planejado para que os dados contenham informações que atendam os objetivos da pesquisa. É preciso ter em mente os processos estatísticos que serão utilizados desde o momento da coleta de dados, para que essa coleta ela seja realizada de forma correta e não inviabilize a nossa pesquisa. Tá? Nós temos dados primários, que eles são levantados diretamente dos elementos da pesquisa, né, dos elementos que fazem parte lá da nossa amostra, né, dos elementos pesquisados, e nós temos os dados secundários. Tá? Então, os dados primários são coletados diretamente dos elementos, seja por meio de survey ou então por meio de algum instrumento, como uma balança, por exemplo. Ou então nós temos os dados secundários, que eles são levantados de artigos já publicados ou então de arquivos já existentes, que reduz aí um pouquinho de custo da nossa pesquisa e é interessante a gente utilizar se esses dados já forem existentes. Logo na sequência, né, que está muito ligado a esse conceito de dados, é o conceito de variável. Tá? O que é uma variável? A variável é aquilo que nós vamos observar ou medir nos elementos de uma população ou amostra. Nós avaliamos, observamos ou medimos esses elementos sob a mesma condição. É muito importante. Né? Vamos utilizar lá a mesma balança, vamos realizar uma observação bem treinada dos elementos. Tá? Cada elemento ele pode ter mais de uma variável. Né? Por exemplo, eu posso observar, se forem pessoas, o gênero, posso observar a idade, posso observar a classe social, né? Então, cada elemento pesquisado pode receber várias variáveis, né? Existe o que a gente chama de variável independente e variável dependente. Vamos voltar um pouquinho naquele exemplo dos camundongos, né? Nós tínhamos lá duas amostras de camundongos, uma ia receber o método novo, né? E outro o método padrão, né? O método é uma variável, né? Porque pode variar de camundongo para camundongo. Um vai receber o método novo, o outro o padrão, tá? E essa variável ela é independente, porque vai ser escolhido de forma aleatória qual método cada camundongo vai receber, tá? Então, nós temos um outro tipo de variável, que é a variável dependente, tá? Que é, por exemplo, se o método foi eficaz ou não. Essa variável dependente depende do método. Nós vamos avaliar todos os camundongos e verificar foi eficaz, não foi eficaz, tá? E ela depende do método, porque nós estamos querendo testar se o método influencia ou não na eficácia do medicamento, tá? Então, nós temos aí variáveis independentes e variáveis dependentes. Mais para frente, quando a gente for trabalhar mais com essa parte de estatística experimental, nós vamos ver melhor o que são variáveis independentes e variáveis dependentes. Só adiantando um pouquinho esse assunto, porque é importante conhecer esse conceito. Uma outra coisa importante, pessoal, é que uma variável ela recebe somente uma resposta para cada elemento da minha amostra ou da minha população. Por exemplo, eu posso perguntar para a pessoa se ela se for uma pesquisa de questionário, por exemplo, eu posso perguntar para a pessoa se ela pratica esporte. E ela pode me responder da seguinte maneira: eu pratico futebol, vôlei, basquete e natação. Tá? Ou seja, nós temos aí 4 respostas para uma variável. Isso não pode. Tá? Nós podemos transformar essas 4 respostas em 4 variáveis diferentes. Por exemplo, aliás, em 5 até, porque nós podemos transformar aí uma variável do tipo que a gente chama sim e não, né? Ou variável dumb. Por exemplo, a pessoa pratica esporte? Sim, não. Então vai receber aí uma resposta, ou ela pratica ou ela não pratica. A pessoa pratica futebol? Sim e não. A pessoa pratica vôlei? Sim e não. E cada elemento da minha amostra ou da minha população vai ter uma resposta para essas variáveis, para essa pergunta, mas somente uma, ok?
Vamos então a uma parte bastante importante também da estatística, que é a classificação das variáveis. Eu posso classificar as variáveis em duas categorias, ou qualitativa ou quantitativa. Veja aí, qualitativa é uma qualidade ou atributo do elemento pesquisado, então não é representado por um número. Já as quantitativas são um número resultante de uma contagem ou mensuração, então são números. As qualitativas ainda podem ser classificadas em nominais e ordinais. Qualitativa nominal são aquelas que não são números e que são representadas por um nome sem ordenação natural. Por exemplo, gênero. Não há ordenação para gênero, tá? Feminino, masculino, outros, macho ou fêmea, não tem ordenação. Então é um nome. Se nós estivermos falando em raças de animais, por exemplo, raça de cães, Shih Tzu, Lhasa Apso, Labrador, não tem ordenação, são nomes, tá? Local onde a pessoa nasceu, né? Nacionalidade, brasileira, norte-americana, japonesa, não tem ordem, ok? Então é o que a gente chama de nominal. A ordinal, ela tem uma ordem natural e não é um número, né? Então nós temos aí, por exemplo, um exemplo clássico, nível de escolaridade, né? Vem lá, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação. Tem uma ordem natural. Classe social, né? A classe social A, B e C, quando não é dita por número, é uma ordem, é ordinal. Um tipo de variável nominal são as variáveis do tipo sim e não, porque também não temos ordem. Já as quantitativas, nós temos as discretas e as contínuas. As discretas são aquelas variáveis que são representadas por números inteiros, ou seja, pontos da reta real. Então, são representados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito, tá? Porém, não contém casas decimais, né? Então, são resultados normalmente de contagem. Por exemplo, o número de irmãos. Não tem como eu ter 1,5 irmãos, 1,3 irmãos, tá? Então, número de irmãos é uma variável discreta. Número de pessoas na família, uma variável discreta, tá? Número de geladeiras em casa, variáveis discretas. Já as variáveis contínuas são aquelas resultantes normalmente de uma mensuração, como por exemplo peso, altura, comprimento, perímetro, tá? Então é uma mensuração, podem ter unidades decimais e normalmente tem uma unidade de medida, o peso é medido em quilogramas, a altura pode ser medida em centímetros ou metros, ok? Então, nós temos aí as nossas variáveis quantitativas, representadas por números discretos, valores que são inteiros, contínuos, valores que apresentam unidades decimais resultantes de mensurações. Nós temos aí a estatística subdividida em três, tá? Em descritiva, probabilística e inferencial. Normalmente, numa pesquisa, nós utilizamos dos três tipos de estatística. Primeiro, nós realizamos a descrição dos nossos dados. Na sequência, nós utilizamos técnicas probabilísticas para realizar a inferência, ou seja, tirar conclusões sobre os meus dados, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, bem pouquinho. A estatística descritiva, ela vem para organizar, resumir e simplificar os nossos dados. Nós utilizamos a estatística descritiva por meio de tabelas, gráficos e medidas resumo, como média, desvio padrão e variância. Nós vamos ver essas medidas descritivas nas próximas aulas, na verdade, tá? Então, as estatísticas descritivas, elas são muito importantes. A primeira coisa que a gente faz logo após coletar os dados. A estatística probabilística é a base para a inferência, é a base para a tomada de decisão. A estatística probabilística analisa eventos com resultados possíveis, mas incertos, ou seja, a chance de ocorrer um determinado evento ou não, qual é a probabilidade de ocorrer um evento, tá?
E essa estatística probabilística é a base para a nossa estatística inferencial. Os dados obtidos eles são avaliados utilizando a teoria das probabilidades. E na inferência, nós interpretamos os dados coletados de uma amostra e nós tiramos conclusões em relação à minha população. Por meio da minha amostra, qual a chance de ocorrência de um determinado evento, por exemplo, qual é a probabilidade. Nós utilizamos lá as nossas teorias de probabilidade. Ok? O que nós aprendemos hoje, então, pessoal? Nós compreendemos a importância da estatística, compreendemos a subdivisão da estatística, aprendemos a classificar as diferentes variáveis, aprendemos o conceito de variáveis, entendemos a estatística e o método científico, aprendemos conceitos de população e amostra, muito importantes para nossa disciplina, ok? Entender a importância da estatística, entender que a estatística ela é uma ciência extremamente importante na atualidade, é muito necessário, é importantíssimo, tá? Por quê? Porque nós temos muitas informações, muitos dados atualmente, e esses dados eles precisam ser analisados e interpretados de uma forma correta, para que a gente entenda a nossa realidade e para que a gente tome as decisões certas, tá? As decisões mais próximas do correto, ok? Então, pessoal, nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho das ferramentas que nós vamos utilizar aí na estatística, como por exemplo a calculadora, o Google Sheet, o R. E na sequência a gente vai começar a estatística descritiva, como nós descrevemos os nossos dados. Ok? Então até mais, pessoal. Bons estudos!